vamos falar agora sobre uma coisa que toda cozinheira gostaria de ter. E as pessoas também que não conhecem, nós vamos conversar com a Adelaide Rego sobre dicas de preparos de alimentos. Adelaide, eu queria que você começasse a falar sobre algumas das principais dicas que você passaria para alguém que está começando na arte culinária. O que elas precisam saber quando enfrentam a cozinha, esse cômodo da casa que é tão agradável, mas que nem sempre todas as pessoas têm intimidade. O que é que se deve saber quando está diante de uma comida, diante de um fogão, diante de um balcão, diante de talheres, diante de utensílios, O que é que tem que fazer? Me conta aí. Alexandre, na cozinha você tem que observar várias coisas, né? Primeiro, a compra dos alimentos, depois, a higiene desses alimentos, o armazenamento desses alimentos. É lógico que os itens de dispensa, não é? São itens secos. Você pode, já vem embalado, né? E você pode armazenar numa despensa. O ideal é que ela tenha uma certa ventilação também, não é? Porque em período de muita umidade pode chegar a mofar esses alimentos que são secos, mas a umidade pode fazer com que eles mofem, né? E aí não vai mais servir para consumo, não é? Em relação a vegetais e frutas, é muito importante, quando for comprar, olhar se eles estão em bom estado, né? E chegar em casa, lavar para poder preparar, né? O pré-preparo é importantíssimo para o sucesso da preparação, né? Então, por exemplo, tem vegetais que você não precisa tirar a casca, outros você já precisa. Uns esteticamente, outros por necessidade, não é? Mas existem as formas corretas de se preparar esses alimentos, não é? Então, por exemplo, feijão. Ô, Feijão, Adelaide, ainda com relação a esses legumes, hortaliças, uma coisa que eu noto é que as feiras orgânicas, elas vendem produtos que têm uma aparência que nem sempre é a melhor. Por é, exemplo, a cenoura de uma feira orgânica, ela às vezes é mais magrinha, ela às vezes é tortinha. uns caroços assim, né? Não tem Exatamente. uma estética bonita, né? E as hortaliças que dessas que recebem muito agrotóxico, elas estão até isentas de lagarta. Uma vez eu soube que se você encontrar uma pequena lagarta numa feira orgânica, isso é um bom sinal. É sinal de É, que não está jogando agrotóxico, é verdade? é verdade. Os vegetais que são cultivados com uso de agrotóxico, eles são maiores, têm uma apresentação bonita, mas também no instante eles se deterioram, tá? No instante eles vão murchando e vão ficando feios, tá? Já os orgânicos, eles têm uma durabilidade grande. Se você pega, por exemplo, um pimentão que foi cultivado com agrotóxico, ele no instante se deteriora, ele se estraga facilmente. Mas se você pegar um pimentão orgânico, ele dura de 10 a 15 dias dentro da geladeira, entendeu? Então, assim, os orgânicos são a primeira escolha, lógico, né? É mais caro? É. Eu acho que isso é uma cultura até, porque o que é que se usa ali? Né? Os adubos naturais. Então, não teria por que aquilo ser mais caro, né? Agora, lógico que tudo que é produzido em grande escala fica mais barato, É, né? um- uma coisa que nós, aqui no canal até agora, nós temos um programa que eu recomendo que todos assistam, chamado Vida Selvagem, que eu faço com um ambientalista português chamado Maxim Jaff. Maxim Jaff, nesse momento, inclusive, ele está em Portugal fazendo alguma pesquisa por lá. Ele faz o doutorado na Universidade de Londres, mora em São Raimundo Nonato, no interior do Piauí, Piauí. e faz suas pesquisas, e faz sua vida, enfim, ele vem dando uma contribuição enorme a- ao ambientalismo no Brasil. E aqui no canal, né, esse programa, atualmente esse programa é mensal.
né, na terceira, quarta-feira de todos os meses. E ele falou aqui da questão da certificação das feiras orgânicas. Então, existem as feiras orgânicas, elas passam por uma certificação. Ou seja, existe uma forma que garante aos clientes que aqueles produtos das feiras orgânicas não estão sujeitos à ação de agrotóxicos, de venenos, enfim, dessas coisas todas. É, Né? E é uma coisa interessante. Então, talvez eu recomendo que depois você que está em casa nos ouvindo, entra lá na playlist do canal Até Agora, vai em Vida Selvagem. E em Vida Selvagem procura saber sobre as feiras orgânicas, sobre os produtos orgânicos. Vocês vão gostar bastante, talvez tenham algumas surpresas. pois é. E essas feiras orgânicas também, elas precisam ser certificadas pela Visa local. Por exemplo, os sites, aqui em casa nós compramos em um site que é certificado pela APEVISA, que é a Agência de Vigilância Sanitária de Pernambuco, não é? Existe uma feira orgânica também ali próximo ao Colégio São Luís, que é certificado também por essa então, empresa. Então, não é só dizer ali, olha, ali tem uma feira orgânica. Mas muitas vezes, por exemplo, a feira da Praça de Casa Forte tem produtores que são orgânicos, tem produtores que não são, entendeu? Que usam ainda uma certa quantidade de agrotóxico, né? Então, assim, mesmo esses alimentos que são livres de agrotóxico, quando chega em casa, ou você coloca dentro de um saco e fechado e coloca na geladeira, e na hora que for usar, faz a higienização, tá? O que não pode é deixar tudo solto dentro Quer, da gaveta da geladeira, quer dizer, né? então, Mesmo ele que. sendo orgânico, porque ele tem sujidades, é, ele tem terra, né? Quer dizer, O adubo natural também está ali misturado com então aquela terra. deixa eu ver se eu entendo. Então, quando a pessoa compra o produto orgânico ou não, o primeiro passo é fazer uma higiene, lavar. Lavar. Ou Tanto lava, não é? E enxuga e deixa secar para e poder deixa, não, guardar, lava, né? não. E depois acondiciona e bota no local apropriado, né? Alguns Ou na então, geladeira. chegando em casa aquele produto, se você não está com tempo de lavar, você coloca dentro de saco plástico e fecha, Perfeito. entendeu? Agora, é tudo no mesmo saco ou tem que separar os alimentos por saco? Não, tem que separar por alimento, cada um num Perfeito. saco. Então, você que comprou tomate, pimentão, cenoura, é um saco para cada coisa, né? É, Se você tiver tempo, você nossa, lava direitinho, bonitinho, tá certo? Mas depois guarda ensacados e porque o saco me isola, parece né? isola, né? Então você dá maior sobrevida ao seu insumo E não contamina o ambiente, e não né? contamina o Também ambiente. tem isso. Perfeito. Entendeu, Alexandre? As frutas também, né? Procurar lavar, principalmente aquelas que você vai consumir com a casca. Por exemplo, maçã você consome com a casca, pera também, não é? Goiaba, não é? Isso aí tudo você come com a uva. Então você tem que higienizar bem para tirar qualquer tipo de sujidade que exista, né? E os outros também, que você tira a casca, mesmo assim você tem que higienizar, não com tanto rigor como as outras que você vai consumir com a casca, né? As carnes, o ideal é que você, se você tiver tempo, você já faça a separação por porção que você vai usar diariamente, ou se você está sem tempo, você guarda aquele volume todo e se você for preparar no dia seguinte, você tira na véspera do congelador e coloca dentro de um depósito, mas na geladeira, para que o degelo seja feito de forma correta. O que não pode é você, eu vou fazer no jantar carne, aí de manhã tira a carne, deixa ali em cima do balcão, porque ela já vai, pela diferença de temperatura, ela já vai produzindo substâncias que deterioram a carne, Então, né? deixa eu ver se eu entendo. Então, se você compra uma peça de carne, o ideal é que você consiga separar já nas porções que você vai usar.
Se você comprou uma peça de carne para durar uma semana inteira e vai fazer carne todo dia, você separa em 7 pedaços, né? É, Evidentemente que lógico, você tem que, né? E a ideia é que você tire do congelador somente o pedaço que você vai usar. Porque esse negócio de usar e guardar, não isso não pode, faz bem para a estraga. carne, claro, não é? E se você tiver de fazer alguma coisa, você vai, tira e não coloca ao relento. Você tira do congelador e guarda no Na refrigerador. refrigerador, Porque a redução de temperatura vai sendo de forma gradativa. gradativo, Então, lógico. essas dicas são fundamentais, anotem, porque vocês vão conseguir gastar menos dinheiro, vão ter uma comida mais saudável, e se tiver um mínimo de talento, você vai ter uma comida mais saborosa. Sim, Dara, mas Também. então vamos em frente. E aí, então, dito isso, se a pessoa esqueceu essa dica e deixa ali em cima da geladeira, quando for preparar, a carne de boi, normalmente, quando ela está deteriorando, ou ela fica esverdeada, ou ela fica com a cor escura e começa já a exalar um cheiro forte. Tem que descartar. Não adianta preparar, porque não vai modificar isso aí. Vai ficar com gosto ruim e vai ter o perigo da pessoa ter uma doença causada pelo alimento, não é? No caso dos frangos, eles não mudam de cor, eles mudam a textura e o odor, né? Então, o frango, da mesma forma, você tirou ele do congelador, bota ele no depósito na véspera e deixa na geladeira, que é para no dia seguinte você fazer o preparo, né? Se o frango é frango inteiro, você já tira ele, né? E no dia seguinte você já destraça ele, né? Quer dizer, você traça ele para naqueles pedaços que você vai usar. Aí, nesse caso, você já tempera, né? Para poder conservar mais as partes, né? Então, aí vai ser o quê? Vai ser limão, sal, pimenta e alho, Pois tá? então, E aí você pode fazer a preparação se você quiser depois. as carnes de boi, você não condimenta antes. Não precisa, Não não precisa, precisa. mas as É, carnes de frango você condimenta antes. condimenta. É, Em todos os dois casos, em caso de dúvida, descarte, porque vai ser bom para a sua saúde e você é, não corre o risco de comer algo ruim porque você produziu para isso. e não Então, adianta ferver que não vai modificar. Bem, as carnes de boi elas ficam ou esverdeadas ou escuras, além de É, ter um cheiro diferente. um Então, odor joga fora horroroso. numa boa. Então, por isso, talvez isso seja um indicador a mais de que você deve, ao comprar a carne, separar já as porções que você vai As usar, porções. porque não tem o risco de você perder a peça completa, não é? É, E com relação aos frangos, me parece que os patos, os marrecos, acho que está tudo na mesma reca aí, eles não modificam a cor, mas modificam a textura e o odor. textura. E Então, se odor. você perceber que houve uma modificação de odor e ou na textura, jogue fora, Joga fora. porque você O vai. prejuízo é menor. É menor, é menor. Se você vai guardar, quer dizer, guardar não, se quando você for descongelar, descongela somente o pedaço que você vai usar e condimenta na hora logo. Já vai fazendo aí, bota o É, sal, a pimenta, ou enfim, o que você vai fazer, porque ele já vai pegando também um gostinho, que é uma coisa é, importante, é pegar o gostinho. gostinho. É gostinho, exato. É, em relação aos frangos, a carne de frango, ela costuma veicular salmonela, né? Então, é muito importante que você realmente higienize esse frango, né? É, onde você vai, por exemplo, tirar a pele ou traçar o frango, é importante que, se você colocou aquilo num depósito ou dentro da pia, que depois você higienize bem esses locais, porque qualquer é, resíduo que fica ali pode contaminar outros utensílios e outros alimentos, né? Então, tomar muito cuidado.
A carne de boi, sabe, Alexandre, se a pessoa quiser temperar também já para guardar, mas, por exemplo, a carne de boi ela tem mil opções de preparo e você pode ter uma preparação que você vai ter, temperar na hora, entendeu? Então, Perfeito, se você tempera tudo, você vai ter um sabor igual, entendeu? perfeito. Então, ela não tem até porque a carne de frango, a carne de porco, são carnes assim que precisam de um tempero prévio para poder realçar mais o sabor daquela carne, entendeu? Perfeito, perfeito. A carne de caprino também, né? O bode, o carneiro, isso aí também você tem que higienizar, você tem que passar limão, né? Fazer esses temperos básicos e depois ir fazer o seu preparo. E os peixes e os frutos do mar, de modo geral, como é que faz? Como é que é A o gente cuidado? já até comentou em outro programa, né, Alexandre, que esses aí já são mais, são produtos que você tempera na hora, tá? Na Você hora, não né? Só na hora. precisa E temperar. também só descongela o que for usar. Não descongela Também, mais do que for também. usar. Então, É se verdade. você tem lá, sei lá, 2 quilos de aratu e só vai usar meio quilo, só tira meio quilo, não vai tirar Meio todo, porque quilo. esse negócio de É, tirar e botar, isso não faz bem para é. a peça. E se tiver Veja qualquer só. dúvida, descarte, porque é melhor, o prejuízo é menor. Pois é. Então, hoje em dia, quando você chega numa peixaria, você já tem ou o peixe inteiro, se você quiser fazer uma preparação com peixe inteiro, ou o peixe em posta, não é? Ou os filés de peixe. Então, o que é recomendado? Quando você for comprar, você já compre aquele tamanho que vai ser para você usar numa refeição. Existem vários tamanhos, não é? Então, você já compra, por exemplo, os que eles chamam catadas, né? Que é de caranguejo, essas coisas. Existe com meio quilo, existe com 1 quilo. Então, se você vai fazer para menos gente, então você compra o pacote de meio quilo, Perfeito. Então, entendeu? então, isso também aponta no outro sentido. É que se você chega num canto, aí diz assim, promoção de ovo, compre 30 Ah, ovos, vai comprar, só vai comprar o que for necessário, não vai comprar mais do que precisa. lógico. Eu acho que é por aí É, também, né? Então o cara é, diz assim, promoção de banana, tu vai comprar 500 quilos de banana para quê? Basta comprar o que você for usar. Então, é. essas coisas também eu acho que tem que observar direitinho, né? Que só comprar o que for usar. Ou Só então que vou você usar. possa manter com cuidado. Se você não tem um freezer, não adianta comprar mais que tem pode ser. Agora, Não. Adelaide, uma coisa também que eu tenho uma dúvida, é com relação a prazo de validade. Hum. Como é que é a questão de prazo de validade nesse tipo de produto que a gente está conversando? As carnes, peixes e frango, é que você fala? Sim, esse tipo assim, por exemplo, eu lembro que há algum tempo houve um acidente na Rússia, não, na Ucrânia, na usina, na usina nuclear de Chernobyl, e o governo Sarney, é, lá proibiu logo, não tem consumo mais de carne. Mas aí, É, é. depois de muito tempo, o governo Sarney, que parece que não era não estava muito preocupado com certas coisas, ou gostava de algumas coisas, eu não sei exatamente como é que foi, mas ele comprou um bocado Sei, de carne de sei. lá. E diziam que era carne de Chernobyl. Mas que É a diabo, carne de Chernobyl. Era uma é, carne que vinha embrulhada num pano, era uma coisa tão exatamente, esquisita, vinha. É, a gente evitou comprar. eu sei, mas isso, eu não me refiro nem à questão da É porque radioatividade. podia estar contaminado radioativamente, É, né, mas Alexandre? quando congela, se pode depois comprar, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, como é que é? Olha, Alexandre, no caso, a validade ali é do acondicionamento, entendeu? Certo. Ela foi balada naquele dia e ela tem um certo tempo para ser utilizada. Lógico que uma coisa conservada no freezer, tendo todo o cuidado quando for descongelar, é garantido, não é? É garantido. Perfeito. Perfeito. Então, Agora, diga, não, eu queria agora mudar de assunto, que a gente já está assim, eu queria, olha, veja só, eu queria dar uma palavrinha sobre os ovos, tá? eu queria falar Então, sobre ovo ovo, também, sobre leite. Eu queria que você juntasse essa sua tá, pergunta com ovo e leite. tá.
Então, em relação aos ovos, tá? A gente escuta aqui, tem um homem que passa toda tarde, 30 ovos, não sei o quê. Eu sei que a pessoa que não tem dinheiro vai comprar, porque não tem como comprar carne, vai comprar ovo, né? Só que aquele ovo está ali naquele carro, no calor, recebendo sol e tudo, então lógico que ele vai se estragar mais facilmente, né? Mas aqueles ovos ali provavelmente são ovos de granja, né? Não são ovos orgânicos, né? Mas mesmo os ovos orgânicos, dependendo da época do ano, mesmo que vá ser usado por uma semana, você tem que ter cuidado, porque se você deixa ele de fora da geladeira, se o tempo estiver muito quente, ele se estraga, mesmo sendo um ovo orgânico, que a gente sabe que ele é sempre novinho, né? Então, a gente tem que. É melhor, aqui em casa a gente deixava ali do lado de fora, mas estragava muito na época do verão. Então, assim, nós colocamos na geladeira. Agora, o cuidado também é de não lavar. Aí já é não lavar o ovo, tá? Por quê? Porque ele vem com a casca do ovo, ele já, dentro da galinha, quando ele sai, ele já vem com uma proteção natural, tá? E se você lava, você tira essa proteção, e aí ele fica mais susceptível a contaminações, tá? Então, em relação aos ovos, o ideal é na geladeira mesmo, não lavar, lavar na hora que for usar, tá? Você, na hora que for usar, se for botar para cozinhar, se você for fazer frito, primeiro você lava aquela casca. Porque, por exemplo, os ovos industrializados, né? Eles passam, eles são exportados, então eles passam por todo um procedimento e recebem uma substância no processo de higienização que protege essa casca da contaminação. Mas isso são produtos de granja e que passam por processo de industrialização, né? E que muitos deles são exportados e tudo mais. Mas os orgânicos, eles são aqueles ovos que, como você tinha na sua casa antigamente, galinha, você ia lá no galinheiro, tirava o ovo dali. A galinha bota todo dia um ovo, você tem 10, você tira 10 ovos todo dia, né? E aí, ali, você não deve lavar. Por quê? Porque vai tirar essa proteção da casca do ovo e ele pode se estragar mais facilmente, né? E aí, quando você vai usar, você higieniza com a escovinha, uma coisa, né? Um sabãozinho, e aí você vai dar para cozinhar, ou então vai fazer alguma preparação, ou vai fritar e tudo mais. Agora, o leite, né? Leites. Existem, o leite mais utilizado é o leite de vaca, né? O de cabra, ele também é utilizado e principalmente para aquelas crianças que têm alergia ao leite de vaca, né? O leite de cabra, ele é muito pouco alergênico, né? Existe um tipo de leite que ele é retirado de vacas que tem um tratamento especial. Então, esse leite, eu acho que é o leite AA. Existe o leite A, B e C. E existe o leite AA, que ele é muito pouco alergênico. É mais caro, mas ele é muito pouco alergênico. Então, assim, quem tem problema de alergia, não é? Esse tipo de leite, ele não causa problema, se causar é muito pouco, tá? Agora, Então, o quem leite, tiver alergia a leite, compra o leite AA, que seguramente vai ter menos problemas. E, evidentemente, menos esse problema de leite alergia. AA deve ser um pouco mais caro, eu imagino. Mais caro, lógico, porque a vaca tem todo um procedimento para na manutenção dela, né? Os leite in natura, hoje em dia, é muito difícil, né? Porque a gente, principalmente quem mora na cidade, quem mora no interior, não, vai numa vacaria, pega o leite, né? Agora também tem que saber se essa vaca é bem criada,
né? Se ela, na hora que vai se ordenhar, se tomou todos os cuidados para higienizar aquela teta, não é? Porque muitas vezes não está bem higienizado, ou se fez a tirada do leite e não se higienizou logo, porque tem que higienizar antes e depois, né? Senão ela também vai passar a ter problema. E principalmente se a vaca não está com nenhuma mastite, porque aí vai levar aquelas bactérias que estão naquela teta e vai contaminar quem tiver utilizando. Né? Agora, fora isso, na indústria, existe leite líquido, existe leite em pó, que é liofilizado, que é aquele leite que fica bem fininho, não é? Existe o leite que eles acrescentam uma proteína de soja que torna ele mais solúvel, né? Existe o leite desnatado, né? Existe o leite sem lactose, porque tem pessoas que são intolerantes à lactose, que a lactose é o açúcar natural do leite, né? Então, o leite sem lactose, ele é para aquelas pessoas que têm intolerância à lactose, né? Existe também, agora tem que falar, já que estou falando de leite aqui, tem que falar do leite materno, né? Porque o leite materno é o leite adequado para as crianças pequenininhas, né? Os bebês, né? Por quê? Porque ele, primeiro, ele é da mesma natureza, né? Da mesma linhagem humana, né? Então, e principalmente os primeiros dias, logo depois do nascimento do bebê, esse leite é que é mesmo adequado para aquela criança, porque ele vai veicular a imunidade da mãe para ele, porque o bebê nasce sem imunidade nenhuma. Então, quem vai passar essa imunidade para o bebê é a mãe através do leite. Ele é um leite que tem mais um teor maior de gordura, ele é um leite adequado mesmo para aquela idade do bebê. Com o passar dos dias, o leite vai se modificando, porque é a natureza do bebê que vai precisando de um leite com outro formato. Né? Então, assim, não posso falar de leite sem falar do leite materno, que é o leite mais adequado, é o leite que protege a criança de doenças. Não é? Então, as crianças que mamam, elas têm muito menos problema de saúde, principalmente de diarreia. Né? Se a criança mama, dificilmente ela vai ter diarreia. Né? E também proteção em relação aos problemas pulmonares. Né? Uma criança que é amamentada por um bom tempo, ela até às vezes é gordinha, para você que está gorda, não. O que ela tem é consistência. Ela não é o que se diz fofa. Uma criança que foi bem amamentada, ela dificilmente vai ter uma doença grave, ela vai resistir muito mais facilmente à gripe, né, à contaminação. Dificilmente vai ser internada, porque ela tem a proteção daquele leite ali, não é? Então, assim, é amamentar pelo menos um ano. Olha, Laide, e com relação aos conservantes, porque a gente chega no supermercado, então tá lá os leites, né? Umas caixinhas, né? Antigamente, o É. interessante é que quando era pequeno, Tetra passa, Pak, né, que é, chama? passava, Tetra Pak. passava, pa- passava uma carrocinha na frente vendendo leite, né? E é É, interessante porque tinha até o próprio invólucro não, o recipiente que vinha o leite era diferente. E depois começou a se vender leite em umas garrafinhas também diferentes. Hoje em dia não se vende em umas caixas. E evidentemente que essas caixas elas usam conservantes. Como é que é o negócio do uso do conservante no leite? olha, Alexandre, ainda voltando um pouco a essa forma que era antigamente, não é? O leite ele era colocado num vidro, né? Era vidro. Agora, qual era o problema ali? O vidro era translúcido. Esse vidro teria que ser um vidro ou verde escuro ou azul, que não entrasse muita luminosidade. Por quê? Quando incide a luz sobre o leite, deteriora vitaminas lipossolúveis, vitamina D, vitamina E, A.
né? Então, o ideal era que esses depósitos fossem, não fossem translúcidos, tá? Agora, vindo para a atualidade, né? Que ninguém compra, não passa mais, vamos vender na carrocinha, naquele depósito de alumínio, né? E tirando o leite e vendendo. É, a gente vê nos filmes, via antigamente nos filmes que botavam a garrafa na porta da pessoa, né? Muitas vezes. E, então, na industrialização, existe o leite em pó, que é liofilizado, né? Que aí o que é que acontece? Aí se tira toda a umidade daquele leite, porque a gente sabe que existe um processo chamado eh, Pasteurização? em relação à quantidade de umidade que tem aquele. Quanto mais úmido é a atuação da água, mas tem outro termo, eu agora estou meio esquecida, mas quanto mais úmido esse alimento, mais facilmente ele vai se deteriorar. Quanto mais você tira a umidade dele, mais fácil você vai conservar, tá certo? Agora, esses leites líquidos, que antigamente era num saco também, que se vendia, né? Você Era. via o leite num saco. Agora, esse saco, ele era opaco, justamente por conta Exatamente, eu dessa lembro. proteção. A Silp vendia o leite num saco. A No Silp, para quem saco, não mas o saco sabe, era branco. a Silp era uma empresa estatal do governo de Pernambuco que, que vendia leite, comprava e vendia leite. E era muito interessante, né? Porque aí, de fato, então, o Estado era mais radical. Pasteurizava, não era? Ele Era, pasteurizava para é, poder vender. e havia uma região de Pernambuco, parece que a região de Sanharó, que havia uma bacia leiteira muito expressiva. E a Silp ia lá, comprava o leite da região e tinha uma fábrica de leite, que era uma fábrica era uma empresa de beneficiamento do leite, que pasteurizava, ensacava e vendia, né? Então é a Silp. E a É, Silp tinha, o leite da Silp tinha muito leite, o leite no saco, saco de leite. Eu lembro disso. pois é, então a indústria ela pasteuriza o leite para depois comercializar, né? Mas hoje em dia a gente não vê mais esses sacos. Eu não sei se eles se rasgavam com facilidade também, né? Não sei. O fato de quando vai abastecer, talvez se deteriorar, se rasgasse, né? Aí eles inventaram essas embalagens Tetra Pak, que são essas caixas. Agora ali tem muito conservante, inclusive, não sei se essa informação procede, mas até então era o que se dizia, que aquele tipo de embalagem no interior ele tinha formol para Formol, ajudar a conservar. Então imagine, não é quanto prejuízo para formol, a para quem saúde. não sabe, formol é o que se coloca para conservar defunto, para conservar essas coisas assim. É um negócio meio complicado. É, Formol é conservante. Eu não sei exatamente qual é o princípio, mas, por exemplo, quando você vai embalsamar um corpo, dizem que se tira o sangue, se coloca formol ou alguma substância com base em formol. E era exatamente isso que colocava no leite. Ou seja, é um negócio meio pois é. complicado. É complicado. Então, quanto mais embalado, menos nutritivo, né? Então, assim, podendo evitar é melhor, não é? É melhor comprar leite em pó. Chegar em casa, você reidrata ele, né, com água. Perfeito. Bom, então com relação aos leites, é isso que a Adelaide falou. Que Se você é mãe, procure amamentar o seu filho durante um certo tempo, né? Enquanto você puder. Quem for comprar leite, se tiver problemas, escolhe o leite A, vai pagar um pouquinho mais, vai ter um leite mais saudável. Não é que o leite seja mais saudável, mas é que um leite que vai lhe para medicamento por Menos conta de alergênico, né? menos alergênico, vai ter menos alergia, você vai ter menos problema com ele. E quando você for comprar um leite, qualquer que seja ele, você procura ler na caixa o que é que ele tem e o que é que ele não tem. E em qualquer, Com em caso de, certeza. em caso de dúvida, procura o canal até agora que a gente mobiliza o conhecimento de Adelaide Rebe e você vai saber. Mas, Adelaide, vamos, É. vamos continuar o nosso visita pela cozinha. Uma coisa que é muito complicada é fazer arroz. Como é que se faz arroz, hein? Como é que você sabe que o arroz está bom ou está ruim? Eu sei que arroz, quando a água acaba, o arroz está bom. Como é que é isso? É verdade? Não, veja só, Alexandre, arroz não é um alimento difícil de fazer, não, né? Você pode fazer ele só na água e sal, tá? Você pega, bota o arroz ali cru,
né? Você é, coloca a água, agora a quantidade certa é para cada xícara de arroz, 2 xícaras de água, tá? Agora, você pode fazer só na água e sal, você pode fazer usando um refogadozinho com alho e Não, cebola, não, que fica uma delícia. eu tô preocupado é com o tempo de cozimento do arroz. Quer dizer, você bota uma xícara de arroz, 2 xícaras de água. E deixa ferver até quando? Para ele não ficar aquela. Até aquela água sumir, Certo. Então, vem então, se você vai fazer entendeu? arroz, você que é um marinheiro de primeira viagem, você, para cada xícara de arroz, você coloca 2 xícaras de água. Agora, De ô água. Adelaide, essa xícara de arroz serve, ela serve para quantas pessoas? Olha, Alexandre, a quantidade de arroz que se preconiza por pessoa é 50 gramas de arroz por pessoa, tá? É, Então, essa xícara de então, arroz. vamos dizer, 2 xícaras dá para em torno de 4 pessoas, Então, se você entendeu? vai usar Uma 2 xícaras de xícara arroz, dá para 4 pessoas. uma xícara, duas Peraí, xícaras. não, não, não. Para cada pessoa são 70 gramas de arroz. O feijão é que é 50. E o feijão tem um crescimento maior. Então, lá vai, você coloca 2 xícaras de arroz, 4 xícaras de água e bota para ferver. Quando a água recuar, é porque o arroz está bom. Não é É. assim? Ou uma xícara e duas. Aí o que é que vai ser? Isso aí vai ser uma xícara de arroz, tem o quê? Umas 200 gramas, né? Dá para umas 3 pessoas, né? Porque Perfeito, 70 vezes 3 dá, né? perfeito. Dá em torno disso. Perfeito. E macarrão? Quando é que o macarrão tá bom? Ah, macarrão é uma coisa séria, viu? Não, porque, Macarrão deixa eu dizer. é difícil. Olha, o macarrão, não pode ser difícil, porque eu como macarrão que é uma delícia, né? Aquele macarrão, Não, eu estou aquela dizendo papa de assim. macarrão, não quer Olha saber só, as quantidades, não, quer Alexandre, saber eu estou quando é que o macarrão tá falando em bom. calcular por pessoa. Não, Arribou. esqueça isso, esqueça isso. Não vamos ver isso agora, Ah, não. você perguntou aí no Não, eu arroz, eu perguntei pro queria. arroz, né? Mas o macarrão, porque veja bem, outro dia eu fui para um restaurante, hoje tá até bom, bonito, tal, um atendimento muito agradável, mas quando chegou, eu pedi um prato, mas eu gosto muito de macarrão, eu gosto muito de tudo, né? Mas decidi eu pedir macarrão, um macarrão com camarão. Aí o cara que deixou, eu acho, que o cara deixou cozinhar demais o macarrão e fritou demais o camarão. Rapaz, foi um inferno, eu não Horrível, consegui comer, né? horrível. É. Então, como é que é isso? Quando é que a gente sabe que o macarrão tá bom, tá al dente? Tá bom. Alexandre, veja só, o macarrão é o seguinte: você tem que botar água para ferver, tá? Quando aquela água está fervendo, você coloca o sal e aí depois você vai colocar o macarrão. Se você tiver um tipo de panela, que é uma panela grande e que dentro tem outra panela cheia de furinho, tá? E der para você colocar a massa por inteiro, isso é que é o ideal, tá? Porque ela vai, você coloca dentro daquela panela e ela vai cozinhando e vai amolecendo e vai entrando, né? Se você não tiver esse tipo de panela e for usar da sua casa, deve que seja realmente muita água, né? Aí você pode quebrar esse macarrão no meio, que é o que eu faço normalmente e que fica numa boa consistência. Agora, quando você sabe que esse macarrão já está no ponto, né? O ponto ideal é que se chama al dente, né? Mas como é que você sabe disso? Você fica sempre com um garfo soltando aqueles fios de macarrão, não é? E em determinado momento, depois de uns 10 minutos mais ou menos, você pega uma porção daquela e você tira dali e vai mastigar aquilo ali. Se você sentir que dentro ele ainda está com muita massa, deixe mais um pouquinho. Mas se ele tiver com uma consistência, mas que você não sinta a massa dentro dele, já está bom. Aí você vai despejar numa peneira, passar água fria, por quê? Porque aí você vai parar o cozimento daquela massa, tá? Então tem que passar água fria para findar o cozimento.
Então, né? vamos por partes, vamos por partes. Então, se você vai fazer arroz, Agora, isso também é questão de prática, viu, Alexandre? Para mas você vamos ver. perceber essas Não, mas coisas. veja bem, eu tô falando com o cara que nunca foi na cozinha, né? Eu tô falando com você que está aí em casa me acompanhando, assistindo o canal Arte Agora e se deliciando com essas aulas. Mas você faz muito bem, acompanhe o canal Arte Agora e espalhe que aqui você aprende isso. Se você vai fazer arroz, você pega uma xícara de arroz, 2 xícaras de água, nessa proporção. Se for 2 xícaras de arroz, 4 xícaras de água, né? Se for 3 xícaras de arroz, 6 xícaras de água, tá certo? E bota tudo junto para cozinhar. Tudo junto. Ah, quando a água baixar, a água vai evaporar, quando a água tiver desaparecida, é porque tá bom, você para direitinho numa boa e não faz mais nada. Aí você vai cuidar do molho, vai fazer das outras coisas. Se for macarrão, aí a coisa é um pouco diferente. Você vai botar água, só água. Depois que estiver fervendo, você bota o sal. Depois você bota o macarrão, quebra em duas partes o macarrão, já que você não vai ter Se essa. for numa panela que não seja aquelas É, mas, panelas mas altas, né? esse cabo que eu estou falando não tem essa panela, não. Essa panela Tem não, então tá é certo, muito tá bom. sofisticada, é muito sofisticada, né? Quebra o macarrão, assim, eu conheço ele. Pega o macarrão, quebra assim na metade, bota ali para ferver. Mais ou menos, e você fica testando. E com 10 minutos, mais ou menos, o macarrão já está solto. Você experimenta, vê se ele ainda tem, no meio do macarrão, ainda tem mais. Se não tiver, ele tem que ficar durinho, viu? Isso não é papa, não. Não é Ainda. papa, não. Vai fazer um macarrão. Aí, se tiver certinho, aí você bota, escorre a água e passa água fria. Dá um banho de água fria. Porque você interrompe o cozimento. Aí, Exatamente. do jeito que está aí você já pode fazer as outras coisas. Aí vai fazer o bolonhesa, vai fazer o É, aí vai vai fazer fazer as da outras forma coisas, que certo? quiser. Mas, agora, Adelaide, e feijão? Como é que é o feijão? Lá na minha casa, aí com feijão, com grão de bico, mamãe pegava o feijão, botava na panela, dentro d'água, e passava um dia para. Como é que é esse negócio do feijão? Antigamente se deixava a noite toda o feijão ali, né? Por quê? Porque esse tipo de feijão, quer dizer, antigamente mesmo, se comprava na mercearia aquele feijão que vinha do interior, era um feijão novinho, né? Mas esses feijões de supermercado, eles já estão lá, ó, no abastecimento lá por muito tempo, então eles se ressecam muito. Realmente, o fato de você botar de molho tem mais de um objetivo. Primeiro, se você coloca ele de molho, ele vai hidratar e vai cozinhar mais facilmente, né? Depois, nutricionalmente, qual é a importância, né? Se você os feijões de uma forma, as leguminosas de uma forma geral, elas têm fitatos e tanino, né? Que são substâncias que são chamadas antinutricionais. Por quê? Porque elas impedem a absorção de alguns minerais, principalmente o ferro, que é um Sim, mineral que existe no feijão, né? mas peraí, então Então, como é isso? Ele se acopla ao ferro e impede que aquele ferro seja absorvido. então deixa. Aí, só um minutinho, o fato de você botar o feijão de molho, esses fitatos e o tanino, eles passam para a água. Então, a importância do não fazer nada em relação aos fitatos e aos taninos, tá? Você tem que tirar aquela água, desprezar, para poder botar. Outro nutriente também que você colocando de molho você facilita na digestibilidade, porque você, quando você bota de molho, você já vai amolecendo e ali você já vai hidratando alguns carboidratos chamados oligosacarídeos, que
provocam gases e má digestão. Então, se você joga fora aquela água, você já retirou bastante desse tipo de nutriente. Bom, mas Entendeu? aí então você bota no molho, depois que você passa, sei lá, 3, 4, 5 horas, tira, renova a água, porque aquela água está cheia de coisa que não é bom. Aí bota para ferver. Qual é o tempo de fervura que o macarrão, o feijão deve ter? O feijão ou o grão de bico, alguma coisa assim? Olha, Alexandre, por exemplo, aqui em casa a gente compra feijão, feijão preto, feijão mulatinho, em feira orgânica. Então, é um feijão novinho. Esse feijão você não, bota de molho assim, mas não precisa nem botar uma noite, não é? Porque senão vai ficar mole demais. Bota uma meia hora. E depois você vai preparar ele da forma que você quer, não é? Você pode fazer um refogado com os temperinhos, não é? Alho, sal, cebola, cebolinho, tomate, não é? Pimentão, uma passata, né? Que é um concentrado de tomate, um pouquinho de cominho, folha de louro, faz aquele refogado, coloca esse feijão dentro, uma fervura nele, depois você coloca água, tá? É, Peraí. normalmente, por Primeiro exemplo, bota o refogado, bota o feijão cru, cru e depois bota água. bota água na panela de pressão, tá? Se não quiser fazer na panela de pressão, o tempo de cozimento é o dobro, na panela normal. Na panela de Não, pressão, isso é um dado o importante para feijão, você. Não, isso é um dado importante. Quando a panela é de pressão, o tempo é a metade. é lógico, é. Não, não é Por lógico, quê? não, porque quem está em Porque casa não sabe disso, não. Eu estou falando para leigo. Eu falando para leigo. Eu falando para esse cabo aqui que eu nunca vi, acho que está de boca aberta, aprendendo tanta coisa. Então, veja bem, você vai pegar o feijão, botar de molho para tirar umas coisas que não são boas. Aí passa o lá três objetivo horas é e esse. depois joga água fora. Aquela água não serve. Aquela água é água do descarte. Aí faz esse molhinho aí, esse refogado dessas coisinhas aí. É. Bota o feijão dentro e depois bota a água e leva para o fogo. Se for com a panela de pressão, é a metade do tempo. Agora, e qual é o tempo da Adelaide? Então, aí depende. Por exemplo, se você compra um feijão na feira orgânica, ele é muito novinho. Então, se for feijão mulatinho ou feijão preto, é de 10 a 15 minutos. A não ser que você queira que fique aquele feijão bem cozido mesmo, que trouxe mais até para fazer sopa de feijão, né? Mas se você gosta dele um pouquinho al dente, né? Porque ele é o objetivo. Inclusive, quando se faz feijão, não se faz feijão só para um dia, se faz para dois ou três. E quanto mais cozido ele tiver, mais ele vai ficar Certo, mais mole, né? Mesmo dentro da geladeira. Então, vai ficar depois, vai chegar um dia que está aquele feijão, a não ser que você vá congelar. Porque quando perfeito. você congela, você para o cozimento dele Aí veja natural, né? bem, você pegou esse negócio todinho, botou água, tá certo? Aí se for panela de pressão, é 15, 20 minutos. Se Não, 10 a 15 minutos foi um feijão 10 a 15 novinho, né? minutos. Se for numa panela normal, é o dobro do tempo. Do De, tempo, de 20 normalmente é. de 15 a 20 minutos, certo? É o dobro do tempo. Agora, Adelaide, todo mundo que come feijão, eu sou um grande comedor de feijão, prefiro quando ele tem algumas, está adubado, ele tem algumas coisas assim, né? Tá um toicinho, Que não é muito saudável, né? aí me diga uma coisa, aí todo mundo diz que o feijão de um dia para o outro ele fica mais gostoso. É verdade, é? Apura mais, né, Alexandre, o tempero. Não é só feijão. Você faz uma carne, você deixa para o dia seguinte, o tempero já entrou mais naquela carne, né? Já apurou mais. Perfeito. Então, se Entendeu? você vai fazer uma feijoada para um grupo, faça na véspera e sirva depois, que a turma vai gostar mais. Agora, Adelaide, Mas, você falou o negócio da carne. E existem coisas que se fala muito. Antes de carne, há muito tempo eu também ouvi falar de que se você faz uma comida e ela fica muito salgada, a forma de dessalgar é colocar uma batata eh, ali. Isso é verdade, é?
Olha, veja só, de uma certa forma porque você já acrescentou outro alimento ali, lógico que ele vai puxar a brasa para a sardinha dele, como diz, né? Vai puxar o sal para ele, né? Você pode botar vários, você pode botar jerimum, você pode botar Não, batata. não, Como a não, mas, batata não, mas peraí. ela é muito Não, maçuda, ela vai tomar mais. mas o cara falar de botar a batata e depois descartar a batata. Pois então, porque aí você já tirou, ela já é a própria batata no cozimento, ela já retirou muito Certo. daquele. Agora, porque o sal ele se concentra mais no molho, né? Então você pode, se tiver salgado e você não quiser, então você pode fazer um novo refogado e colocar aquela carne lá. Aí você já não bota mais sal nesse refogado. Perfeito, perfeito. Agora, e bom, nós estamos chegando no final desse nosso programa, né? Que eu acho que o programa de maior dica. Então, esse programa acho que vai ter a recorde de audiência, porque um vai contar para o outro como aprender a cozinhar, aprender a cozinhar, aprender a cozinhar. Mas me diga uma coisa, uma coisa que também é o tal do ponto da carne. Ou seja, carne mal passada, bem passada ou ao ponto. O que é que significa isso e o que é que diferencia uma da outra do ponto de vista da preparação? Olha, Alexandre, esse tipo de observação, né, se vê muito, por exemplo, em churrascaria, né? Se vê muito no preparo de filé, né? E é um pouquinho difícil, mas assim, se você vai para um restaurante bom, isso aí é fundamental que o cozinheiro entenda disso, porque o próprio garçom ele chega para o cliente e pergunta: o senhor quer a carne mal passada, mal passada, bem passada ou ao ponto, né? Então, a carne mal passada é aquela que, quando por fora ela está selada, ela está cozida, né? Às vezes está com uma cor assim, bem bonita mesmo, mas quando se corta, você vê uma aparência assim, muito avermelhada e muitas vezes sai até o sangue, né? Então, tem que ser também uma carne de uma boa procedência para evitar qualquer tipo de problema, né? Uma carne bem passada, ela já é aquela carne que ela já está toda, a parte interna dela já está cozida, ela já não tem mais nenhuma resquício de sangue, vamos dizer assim. Não é? Ela tem uma coloração mais amarronzada. E ao ponto é o intermediário, né? É aquela carne que, quando se corta, ela no centro está rosada, mas não sai mais sangue dali de dentro, tá? Esse é o ponto ideal da carne, porque ela preserva todo o sabor, tá? E a aparência dela também é muito bonita, não é? Eu ia falar uma coisa, mas agora foi. Foi, né? Bom, então, assim, o melhor ponto, o ponto, assim, mais saboroso da carne é ao ponto, tá? Porque nem ela está assada demais e nem ela está assada de menos, que tem muita gente que não pode nem ver sangue, né? Você vai ver uma picanha que quando você corta saindo sangue, muita gente não gosta, né? E quando ela está rosada, mas ela não está mais sangrando, né? É o ideal, porque ela está saborosíssima, né? Perfeito. Bom, nós chegamos ao final desse encontro nosso que tratou de dicas culinárias, dicas de preparação de alimentos. E é muito bom conversar com ela de Rego porque ela sabe de tudo. Ela sabe como servir, ela sabe não só como preparar, mas também conhece os fundamentos da alimentação. E vamos guardar esse conhecimento todo para um próximo programa. Até a próxima. Adelaide, até a próxima.